Graça e paz, queridos, Deus abençoe a sua vida. Eu quero lhe convidar, você que está aí na sua casa, nesse momento de quarentena, onde o mundo vive uma quarentena e o Brasil não ficou imune dessa quarentena também. Vivemos tempos difíceis e nós queremos nesse momento trazer uma reflexão da palavra de Deus. Que Deus possa trazer ao seu coração esperança, paz e alegria nesse tempo onde o mundo muitas vezes age de forma desesperada, sem saber o que fazer. Vivemos tempos tão difíceis que há ameaças, por exemplo, do sistema de saúde entrar em colapso. Já pensou? As pessoas ficam à beira da loucura quando pensam nisso. Milhares de pessoas ao redor do mundo se preocupando com isso, com o possível colapso da saúde, quais são as verdadeiras consequências, os desdobramentos que esse mal, esse vírus pode trazer para a nossa sociedade. A verdade é que, até o momento, tanto prejuízo, tanta dor, tantas pessoas chorando, tantas pessoas lamentando, prejuízos materiais e o mais triste de tudo, prejuízo das vidas, muitas mortes, infelizmente. Em meio a esse caos, o coração da maioria das pessoas esperam, desejam que a vida volte à normalidade, que tudo volte ao que era antes. O que angustia é muitas vezes não saber quando isso vai acontecer, é não ter a certeza de quanto tempo isso vai durar. E isso de fato pode trazer angústia aos corações, não é verdade? Pensando nisso, me fez lembrar a história do povo de Israel, a escravidão do povo de Israel no Egito. A maioria daquelas pessoas também carregava no seu coração a esperança de que um dia Deus cumpriria a promessa de dar a eles uma terra, de dar a eles uma herança, uma promessa feita aos seus antepassados. Gerações passavam, anoitecia dia e amanheciam dias, e eles permaneciam escravos. A esperança no coração mantinha-os de pé, mas a incerteza, a insegurança de não saber quanto tempo isso ia durar, com certeza trazia angústia, porque os dias passavam e eles continuavam sob o domínio daquele malvado faraó. O tempo da escravidão foi doloroso, foi um tempo devastador, foi um tempo difícil, foi um tempo muito triste para aquele povo. Como tem sido esse tempo para o mundo também. Esse momento que o mundo atravessa, esse momento do coronavírus tem sido um momento de muita dor, de muita dificuldade, causado muitos prejuízos. E o que fazer? O que fazer em meio à crise? O que fazer em meio à dificuldade? O que fazer em meio a esse medo? Muitas vezes essa esquizofrenia que toma de conta do mundo. O que fazer em meio a tudo isso? A verdade é que muitas coisas podem ser feitas. Muitas coisas. Há quem se desespere, por exemplo. Há quem faça piadas. Existem aqueles que lucram. Acreditem, esta crise gera lucro para muita gente ao redor do mundo. Tem gente lucrando com isso. Que o diga os fabricantes de álcool em gel, de máscara, produtos hospitalares, farmacêuticos, funerárias. Lamentavelmente, mas tem muita gente lucrando com todo este caos. Pode ser feito muitas coisas, mas existe algo que nós, o povo de Deus, podemos fazer. Algo muito poderoso, algo que faz toda a diferença. E o que é isso, pastor? Nós podemos clamar ao Senhor. Podemos clamar ao nosso Deus. Clamar a Deus foi exatamente o que fez o povo de Israel naquele momento da sua dificuldade, na escravidão no Egito. O capítulo 2 de Êxodo, a partir do versículo 23, diz assim: E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua escravidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus que os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Em meio à aflição, aquele povo clamou.
E é exatamente isso que Deus espera de mim e de você, de nós como igreja. Que esse tempo seja um tempo de clamor. É um tempo da gente clamar ao Senhor. É um tempo da igreja dobrar os joelhos. É um tempo de nós dedicarmos tempo falando com o Senhor, apresentando esta situação devastadora na presença daquele que tudo pode. É tempo de clamor, mais do que nunca. Não é tempo de desespero, não é tempo de você passar a maioria do seu tempo, e agora todo mundo tem tempo livre. Quem imaginaria isso? O mundo vivia frenético, ninguém tinha tempo para nada. Hoje, todo mundo está nas suas casas, ou pelo menos deveriam estar. Não existe mais nada que possam fazer. Temos tempo. Infelizmente, muitas pessoas têm usado o seu tempo de forma inadequada. Muitas pessoas têm passado a maior parte do seu tempo acompanhando e se intoxicando com notícias todos os dias das mais terríveis. Muitas delas, como são chamadas hoje de forma moderna, fake news. Muitas pessoas intoxicando a sua vida. Estão no momento da refeição com a família e um aparelho de TV ali ligado, as redes sociais acompanhando. Deixa eu lhe dizer, não é tempo disso. Não é tempo de desespero, não é tempo de perder tempo. É tempo da igreja aproveitar este tempo, dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Deixa eu lhe perguntar, você já fez isso hoje? Você já clamou ao Senhor neste dia? Você já dobrou os seus joelhos, já falou com o Senhor a respeito dessa situação? Esse é um tempo de clamar. A Bíblia nos diz que Deus ouviu o clamor do povo. Em resposta, enviou um libertador, Moisés, essa história tão linda contada no livro do Êxodo. O capítulo 3 e o versículo 7 diz assim: disse o Senhor, isso é Deus falando com Moisés, depois que Deus escolhe Moisés e envia, ou o momento de enviar Moisés como resposta ao clamor do povo. Quando nós clamamos, Deus tem resposta ao nosso clamor. A igreja precisa crer nisso, crer nesta palavra. Deus tem resposta para o clamor da igreja. Então, o versículo 7 diz: e disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus está ouvindo o clamor da igreja. Quando nós olhamos para esta situação do mundo, o mundo se surpreendeu com o coronavírus, não é verdade? Ninguém esperava. O mundo estava normal, de repente amanhece um belo dia e tem uma notícia de um vírus que começa a se espalhar. Muitos subestimaram o potencial de disseminação do vírus, a letalidade dele, mas a verdade é que os dias foram passando e o mundo começou a se apavorar. Não sabe como lidar com a situação. Desespero, angústia, hospitais superlotados, tantas coisas estão acontecendo, o mundo está desesperado. As grandes potências se ajoelharam, se renderam ao poder deste vírus. Mas nós servimos a um Deus que não se surpreendeu com nada disso. Deus já sabia exatamente que esse momento aconteceria na história da humanidade. Deus não se surpreendeu com a chegada do coronavírus e tampouco Deus perdeu o controle. É importante dizer para você que é crente, que crê na palavra de Deus, que Deus está acima de tudo isso. Deus está acima deste mal, Deus domina, Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso. Nada pegou Deus de surpresa. O nosso Deus não dorme e nada o surpreende. E o mais importante de tudo isso é saber que este Deus Todo-Poderoso, Ele ama a sua vida e Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da minha casa, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar da minha família em meio a este caos que nós vivemos nesses dias atuais. Preste atenção, vamos ler de novo o versículo 7. O versículo 7 diz que Deus ouviu, Deus viu e ouviu. Mas o versículo 7 começa dizendo assim: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus não somente viu, mas Deus viu atentamente.
Observe o advérbio que é utilizado aqui, atentamente. Deus estava prestando atenção. Não é apenas ver de qualquer jeito, não é aquele olhar de relance, não é aquela coisa mais ou menos. Não, Deus olha atentamente. Deixa eu lhe dizer, Deus está atento ao que está acontecendo no mundo. Deus está atento à sua aflição. Deus está atento à minha aflição. Deus está atento às nossas preocupações. Não se desespere. Eu sei que todos nós temos as nossas aflições. Se eu perguntar quais são as suas, nesse momento de crise, o que lhe aflige? Quais são as suas aflições? O que aflige o seu coração de verdade? Todos nós passamos, todos nós vivemos esse momento de aflição. A verdade é que todos nós temos as nossas preocupações nesse momento que vivemos. O grau muda. Alguns têm preocupações a mais. Talvez as suas preocupações não sejam necessariamente as minhas, ou as minhas não sejam as suas, mas a verdade é que todos nós as temos. Porém, é fundamental lembrar que o Deus do universo, o Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós, Ele vê atentamente todas as nossas aflições. Então descanse no Senhor, sossegue o seu coração, creia na provisão divina, que prevaleça para mim e para você a palavra do Senhor dita ao salmista, no Salmo 42, versículo 5, que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Eu acho interessante que o salmista está conversando com a sua alma, conversando com a sua mente. Esse momento é um momento, muitas vezes, que as pessoas não sabem o que fazer, estavam tão acostumadas naquela loucura, 120 por hora, o tempo inteiro, que de repente tem que desligar-se de tudo, e a mente fica agitada, e fica tantas coisas passando pela mente. Talvez seja o momento de você conversar com a sua própria mente. Talvez seja o momento de você parar e dizer para você mesmo: por que te inquietas, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? O salmista faz esse diálogo, o salmista pergunta: por quê? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? E aí ele continua dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Espera em Deus. Em meio a tudo isso, nós não dependemos. A nossa dependência de verdade, de fato de verdade, não está nas descobertas científicas que estão sendo desenvolvidas como resposta para impedir esse mal que avança no mundo. A nossa confiança está no Senhor. Vamos esperar no Senhor. É nele que nós esperamos. Sossega, ó minha alma. Que você possa colocar a mão no seu coração e dizer assim: ó minha alma, sossega-te no Senhor. Espera no Senhor, descansa no Senhor. Que o Senhor possa trazer este alento ao seu coração. Deus disse que vê, no versículo 7. Deus vê, eu tenho visto, é assim que diz. Mas também Deus escuta. É um Deus que vê, mas é um Deus que escuta também. Deus ouve, louvado seja o seu nome. Uma das coisas que traz mais conforto e sossego ao homem é saber que ele é ouvido, que ele fala e alguém o ouve. Uma das coisas mais tristes é você falar e ninguém te ouvir. Imagina, você falar e as pessoas não ouvir, é triste, é frustrante. Então, quando alguém fala, quando alguém grita, quando alguém clama, a expectativa é de que alguém ouça. Frustrante demais quando alguém não ouve o clamor, quando não dá voz, não dá resposta, não dá respaldo, não há uma resposta ao nosso clamor. Isso é muito triste. Quantas pessoas lamentam, quantas pessoas têm mágoas, até feridas, porque ninguém as ouve? Quantos filhos reclamam que os pais não têm tempo para ouvi-los? Quantos cônjuges são feridos porque o outro não consegue ouvir? Ele não me ouve, ele não me entende, ele não me escuta, ele não me dá atenção, não me ouve. O mundo quer ser ouvido, essa é a verdade. Nós clamamos, temos o desejo de ser ouvido. Esse momento de crise, de dificuldade que o mundo está passando, e por certo a nossa nação, quantas pessoas têm feito apelos às autoridades constituídas, têm clamado, têm apresentado as demandas, têm gritado desesperadamente,
E muitas vezes a reclamação é exatamente essa. Lamentam de que apesar dos gritos, apesar do clamor, ninguém as ouve, ninguém escuta, ninguém está atento. Ou pelo menos finge ouvir, mas na verdade não ouve. Agora o nosso Deus age de forma diferente. Louvado seja o seu nome. Ele nos ouve. E nos ouve atentamente. Bendito seja o Senhor. Então esse tempo deve ser para todo o povo de Deus um tempo de clamor, um tempo de louvor, um tempo de adoração, mas um clamor, um louvor e uma adoração na fé, na certeza de que Deus está nos vendo, não nos abandonou e Ele está nos ouvindo. Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa adoração, Ele ouve. Creia nisso, Ele está te ouvindo. É tempo da gente dobrar os nossos joelhos, é tempo de clamar pela nossa casa, clamar pela nossa pátria, pelo nosso país, clamar pela nossa igreja, clamar pelos profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente, são tão vulneráveis e não podem ficar nas suas casas, diferentemente da recomendação que é dada para toda a população, fique em casa. Os profissionais da área de saúde, eles têm que sair de casa para tentar salvar vidas. É tempo da gente clamar por essas pessoas. A nossa igreja, nós temos tantos profissionais de saúde que estão servindo na nossa sociedade. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é profissional de saúde, saiba que você tem sido alvo das nossas orações diárias. Que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua saúde, para que você seja imune a este vírus e possa ajudar muitas famílias também. Nós temos orado por você. Creia que Deus vai te guardar. Precisamos clamar sim, precisamos orar. Clamar me faz lembrar do versículo 14 de 2 Crônicas, que diz assim, até o pastor Java usou esse versículo domingo passado, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é tempo de orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deus está dizendo: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai sarar a terra da sua região, da sua casa. Deus vai sarar a nossa terra em nome de Jesus. Mas não basta apenas ver, não basta apenas ouvir. É necessário que tenha uma atitude para além disso. Ouvir por ouvir, de nada adianta. Imagina alguém que simplesmente escuta, para ouvir porque você está desesperado, me escuta, e ele vai e te escuta. Mas entra por um ouvido e sai pelo outro. De nada adianta. Deixa eu lhe dizer, é importante que alguém que ouve, ele ouça e possa fazer algo a respeito daquilo que nós estamos clamando, do nosso clamor. E é exatamente assim. É exatamente assim que Deus está tratando o seu povo, e é exatamente esta palavra que Deus colocou no meu coração. O nosso Deus é um Deus que vê, mas é um Deus que ouve, e é um Deus que age também. Ele age ao nosso favor. Ele vê, Ele ouve e Ele age. O versículo 8 começa dizendo assim, depois que Deus diz o que já disse no versículo 7, diz assim: portanto, desci por esta causa. É Deus agindo. Deus dizendo assim: olha, eu vi o clamor, eu vi as aflições, eu vi o sofrimento do meu povo, eu tenho visto. Então eu tenho visto, eu tenho ouvido, e por esta razão, é exatamente por esta razão que eu desci para livrar o meu povo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ouviu o clamor de Israel e afirmou a Moisés que havia descido para livrar o seu povo. Escute, Deus tem livramento e provimento para a sua casa, para a sua vida,
para a minha casa e para a minha vida em meio a esta quarentena que estamos atravessando. O mais importante de todos os livramentos, Ele já nos deu. Escute, Deus tem livramento e provimento para a sua casa, para a sua vida, para a minha casa e para a minha vida em meio a esta quarentena. O mais importante de todos os livramentos, Ele já nos deu. Ele nos livrou em Cristo Jesus da perdição eterna. Mas além disso, eu quero concluir inclusive com esta palavra de encorajamento para a sua casa, para a sua vida, dizendo que Deus vai livrar, Deus vai cuidar do seu povo nesse tempo de dificuldade. Deus vai guardar a nossa casa, a nossa família. Deus vai guardar da mortalidade que afeta o mundo. Creia nesta palavra. Deus não vai lhe abandonar. Deus não vai abandonar o seu povo. Creia na palavra do Senhor. E nós cremos porque nós servimos a este Deus. Um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que livra. O nosso Deus, Ele nos vê, Ele nos ouve e Ele nos livra. Louvado seja o seu nome. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Você que está aí nesse momento, eu quero que você me acompanhe nesse momento de oração. Reúna a sua família e vamos falar com Deus, vamos clamar. Vivemos um momento que precisamos mais do que nunca clamar. A igreja precisa clamar. Senhor, nós te louvamos pelo prazer, pelo privilégio de te conhecer. Um Deus que se importa conosco, um Deus que se importa com a nossa dor, um Deus que se importa com a nossa aflição, um Deus que se importa com as nossas preocupações, um Deus que vê cada detalhe da nossa vida, um Deus que ouve cada gemido do nosso coração. E um Deus que age ao nosso favor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos escolher, obrigado por nos chamar e obrigado por nos dar o prazer, o privilégio de te servir. Inclusive em meio a uma situação tão difícil como o mundo atravessa. Mas nós queremos atravessar por esta circunstância dizendo que nós cremos na tua palavra. Nós descansamos na tua provisão. Nós sabemos que o Senhor vai guardar a nossa família, vai guardar a nossa casa, e nós oramos assim, oramos te pedindo que o Senhor ministre ao coração de cada um dos meus irmãos que estão orando comigo nas suas casas neste momento. Alcança cada lar, Senhor, alcança o lar dos teus servos, assim como o Senhor fez no Egito naquele tempo, que a casa dos teus servos seja protegida, com o sangue que identificava a casa dos filhos de Israel. E assim a potestade da morte não feriu a casa dos hebreus. Que a casa de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesse momento, cada um dos teus filhos que congregam conosco na tua casa, que eles possam ser poupados deste momento de pestilência que atinge o mundo, Pai. E eu ministro a tua bênção e ministro assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, para concluir, nós queremos dar oportunidade para você que está na sua casa adorar ao Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas também. Nós estamos passando por esse momento e não estamos tendo reuniões no templo, claro, por questões muito compreensíveis, não é? Mas nem por isso deixamos de ser igreja, nem por isso deixamos de ter as nossas responsabilidades e nem por isso deixamos de cultuar ao Senhor. Os dízimos e as ofertas fazem parte do culto de louvor e adoração a Deus. Então, nesse momento, vai estar aqui, você vai ver as informações bancárias de como você deve proceder para fazer a sua transferência e assim poder trazer os seus dízimos e ofertas. Então, assim, nós vamos dar oportunidade para você que está na sua casa nesse momento, trazer ao Senhor os seus dízimos e ofertas. E eu quero dizer para os irmãos que esse é um momento também de que a gente possa ter compaixão e empatia pelos nossos irmãos. É por isso que nós estamos pedindo que os irmãos contribuam, sejam generosos. As necessidades da igreja continuam. Nós temos funcionários na igreja que têm famílias que dependem e que precisam
continuar recebendo a sua manutenção mensal para trazer o pão de cada dia para a sua casa. E nós contamos com a fidelidade dos irmãos. Não deixe de contribuir, não deixe de abençoar a vida dos nossos irmãos, abençoar a igreja nesse momento de crise. Nós já estamos passando por um momento de que algumas pessoas já estão entrando em contato com o pastor da igreja. Pastor, por favor, tenha misericórdia, nos ajuda, nos socorre de alguma forma ou de outra. Os missionários que estão no campo, e deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei muito bem o que é isso. Eu vivi muitos anos no campo missionário. E nesse momento a gente não tem a quem recorrer. É por isso que muitos dos nossos missionários já estão entrando em contato. Pastor, tenha misericórdia da gente. Não tem o que ser feito. As entradas despencam nesse tempo. E essas pessoas sofrem, e em alguns lugares onde elas estão, simplesmente não tem como não honrar os compromissos. Então eu queria que você levasse isso em consideração, abrisse o seu coração e seja ofertante generoso, dizimista fiel, e que Deus abençoe a sua casa, as suas finanças, em nome de Jesus. Eu quero também orar pelos dízimos e pelas ofertas. Eu quero orar com você. Senhor, mais uma vez, nós oramos, mais uma vez nós te agradecemos, e nesse momento eu quero te agradecer pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelo teu povo. Senhor, obrigado porque o teu povo compreende, o teu povo é generoso. E eu te peço que o Senhor retribua a generosidade dos teus servos, que o Senhor guarde o celeiro dos teus filhos, que o Senhor guarde as fontes de entrada, que elas não sejam trancadas, que não sejam esgotadas, mas que possam fluir, para que os teus filhos tenham o suprimento diário para suprir as suas necessidades e estender a mão para abençoar a vida da tua igreja também. Eu oro e te agradeço pelos dízimos e pelas ofertas, e oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em Cristo Jesus.